Você não vai acreditar. Um bilionário da tecnologia abandona a esposa por uma assistente mais jovem, mas seu império desmorona em questão de dias. A ex-esposa, deixada sem nada, se ergue das cinzas e descobre que está grávida. Quando traição, vingança e redenção colidem, vidas mudam para sempre. Essa história vai chocar você, emocionar e te fazer torcer por um retorno impossível. Ethan Reed estava sentado em seu elegante escritório de canto, de onde podia ver todo o império que havia construído refletido no cintilante horizonte do Vale do Silício. Um empreendedor de tecnologia que se fez sozinho, Ethan tinha tudo: riqueza, poder e a admiração de seus pares. Mas por trás da fachada brilhante do sucesso, escondia-se um homem que sacrificara tudo o que realmente importava. 12 anos de casamento com Clara, uma talentosa confeiteira que sonhava abrir sua própria padaria, haviam chegado a um fim devastador. Clara fora o porto seguro de Ethan, a mulher que esteve ao seu lado desde os primeiros passos da empresa. No entanto, a dor de não conseguirem ter filhos criou uma fissura profunda entre eles. E quando Samantha, sua jovem e ambiciosa assistente, anunciou a gravidez, Ethan enxergou ali a oportunidade de ter a família que sempre quis, ainda que isso significasse trair Clara. O que ele não sabia era o quão rapidamente suas escolhas iriam desmoronar. Samantha tinha suas próprias ambições, e os negócios de Ethan, sustentados por decisões questionáveis e alianças frágeis, estavam muito mais instáveis do que pareciam. Enquanto isso, Clara, pega de surpresa pela traição, foi deixada sem lar e sozinha, mas não derrotada. Em meio às cinzas da dor, ela começou uma nova jornada de resiliência, redescobrindo sua força e seu verdadeiro propósito. A história de Ethan Reed é feita de escolhas, consequências e a busca por redenção. Uma lembrança de que nenhum sucesso vale a perda das pessoas que realmente importam. A ascensão de Ethan não foi fácil. Abandonado ainda criança, cresceu no sistema de adoção, aprendendo cedo que o mundo não oferecia segundas chances. Determinado a escapar de sua realidade, mergulhou nos estudos até conquistar uma bolsa em uma prestigiada universidade. Foi lá que descobriu seu talento para a programação e a ambição implacável de vencer. Após a formatura, fundou a Ratch Solutions, uma pequena empresa que logo se transformou em um gigante da inovação em software. As longas horas de trabalho e os negócios impiedosos renderam frutos, e aos 30 anos Ethan já era milionário. Mas o preço foi alto. Em sua busca pelo poder, ergueu muros ao redor do coração, afastando emoções e vulnerabilidades. Então, Clara entrou em sua vida. Calorosa, criativa, apaixonada pelo que fazia, era o oposto de tudo que Ethan conhecia. Ela administrava um café aconchegante na cidade, onde seus doces irresistíveis atraíam clientes de longe. O otimismo e a sensibilidade dela quebraram as defesas de Ethan, e por um tempo ele encontrou equilíbrio em meio ao caos dos negócios. Casaram-se em uma cerimônia íntima, cheia de promessas de amor e apoio mútuo. Mas a felicidade foi abalada pelos anos de tentativas frustradas de ter um filho. Consultas médicas, tratamentos dolorosos e decepções constantes minaram o casamento. Clara sugeriu adoção, mas Ethan recusava-se, obcecado com a ideia de que apenas um herdeiro biológico poderia carregar seu legado. Apesar da tensão crescente, Clara manteve a esperança de que o amor dele superaria tudo. Essa esperança, porém, foi destruída no dia em que Samantha, a jovem e ambiciosa assistente de Ethan, revelou algo que mudaria tudo. A jovem assistente entrou em cena com sua inteligência afiada e uma ambição incansável. Samantha era como um reflexo do próprio Ethan em sua juventude, determinada, ousada, pronta para conquistar o mundo. Com o tempo, a relação profissional entre eles começou a se confundir com algo mais íntimo, perigoso e irreversível. Quando Samantha revelou estar grávida,
Ethan acreditou ter encontrado a solução para suas frustrações mais profundas. Convencido de que a incapacidade de Clara em lhe dar um filho era a raiz de todos os problemas, ele tomou a decisão mais fria de sua vida. Na noite em que terminou o casamento, Clara jamais esqueceria a cena. No luxo de sua casa, cercada por memórias de uma vida construída a dois, ela implorou com lágrimas nos olhos: "Passamos por tanta coisa juntos, Ethan. Nós ainda podemos consertar isso." Mas o coração dele já estava endurecido. "Eu preciso de um futuro, Clara. E Samantha vai me dar isso", respondeu em tom gélido. Naquele mesmo instante, Samantha entrou na casa, a mão repousando sobre a barriga que crescia. Para Clara, foi como assistir seu mundo desmoronar em um só golpe. A traição estava consumada. Mas quando saiu andando sob a chuva daquela noite, um pensamento a manteve firme. Ele vai se arrepender. Clara Reed nunca imaginou que sua vida pudesse desmoronar tão rápido. Dias antes, ainda era coproprietária de um café próspero e morava em uma bela casa. Agora, estava sentada no chão frio de um abrigo para mulheres, abraçada à única mala que conseguira levar antes de Ethan fechar a porta de vez. O contraste era cruel demais para suportar. Por mais de uma década, havia dedicado sua vida a Ethan, apoiando-o em cada passo de sua ascensão. E em troca, fora descartada assim que deixou de se encaixar nos planos dele. Mas Clara não era mulher de se entregar à autocomiseração. "Se eu deixar isso me definir, ele vence", repetia a si mesma, enxugando as lágrimas. A vida no abrigo estava longe de ser fácil. Cercada por outras mulheres com histórias de dor, traição e superação, Clara começou a enxergar que não estava sozinha. Cada uma delas carregava fardos pesados, mas também uma coragem silenciosa. Inspirada, Clara passou a ajudar em pequenas tarefas, preparando refeições, acolhendo aquelas que chegavam arrasadas. Era pouco, mas lhe devolvia um sentido de existência. Até que, certa manhã, Clara acordou estranhamente enjoada. No início pensou que fosse apenas o estresse cobrando seu preço. Mas os sintomas não passaram. Com mãos trêmulas, foi até uma clínica gratuita. O que ouviu da enfermeira a deixou sem chão. Estava grávida. Ao sair da clínica, seu coração disparava. Contar a Ethan? Será que ele se importaria? No fundo, Clara já sabia a resposta. Ele já tinha encontrado em Samantha a família perfeita que tanto queria. Contar só traria mais dor. Foi então que tomou uma decisão firme. Aquele bebê seria dela, e apenas dela. Encontraria forças para criá-lo sem a ajuda de Ethan. Determinada ao recomeçar, Clara começou a procurar emprego. Mas a experiência, de anos administrando um café financiado por Ethan, fazia os empregadores duvidarem de sua capacidade sozinha. Rejeição após rejeição, Clara voltava para o abrigo cada vez mais exausta e desanimada, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Numa tarde silenciosa no abrigo, Clara ouviu por acaso duas mulheres conversando sobre um pequeno café que procurava ajuda em meio período. O salário era modesto, mas para ela significava uma chance de recomeço. No dia seguinte, entrou decidida no lugar e enfrentou uma entrevista exaustiva. Saiu de lá com o emprego garantido. Os dias eram longos, passava horas em pé equilibrando pratos, servindo cafés, limpando mesas. O corpo doía, mas Clara colocava sua alma em cada tarefa. Cada pagamento, por menor que fosse, parecia uma conquista imensa. Com a mão repousando sobre a barriga que crescia, repetia para si mesma: "Eu consigo." Pela primeira vez desde a traição de Ethan, uma centelha de esperança voltou a brilhar em seu coração. Enquanto isso, em um luxuoso salão de reuniões da Reed Tech Solutions, Ethan Reed encarava um cenário muito diferente. As paredes exibiam prêmios e reconhecimentos que antes simbolizavam uma carreira imbatível. Agora, tudo o que restava era tensão sufocante.
Do outro lado da mesa, investidores enfurecidos exigiam explicações. Como isso pôde acontecer, Ethan? Gritou um deles, jogando uma pasta sobre a mesa. Dentro, documentos revelavam práticas antiéticas, manipulação de dados de usuários, cortes em segurança digital e outros atalhos obscuros que haviam impulsionado a ascensão de sua empresa. A origem do vazamento não era mistério. Samantha, a mesma mulher que carregava seu filho, agora o havia traído em um movimento calculado para conquistar poder. Ela reunira provas de seus erros e entregara à mídia. O impacto foi devastador. Manchetes explosivas surgiram em todos os jornais e investigações oficiais foram abertas. Ethan sentiu as mãos tremerem ao lembrar do olhar frio de Samantha durante sua última discussão. Ela exigira um cargo maior, usando a gravidez e o conhecimento de seus segredos como moeda de troca. Eu que te dei tudo, Samantha, ele dissera com a voz trêmula de fúria. Não, Ethan, ela respondera com indiferença. Eu apenas mostrei ao mundo o quão vulnerável você realmente é. Seu império desmoronava diante de seus olhos. Investidores retiravam o apoio, funcionários pediam demissão em massa. Advogados aconselhavam medidas desesperadas de contenção. Mas a mente de Ethan estava em outro lugar. Lembranças de cada escolha, cada atalho imoral, cada sacrifício errado e, sobretudo, de Clara, que ele havia abandonado. O golpe final veio durante um jantar com investidores em um restaurante de alto padrão. No meio da noite, Samantha apareceu sem ser convidada, ostentando sua posição como mãe do herdeiro. Mas o que realmente tirou o fôlego de Ethan foi outra cena. Entre as mesas, servindo discretamente como garçonete, estava Clara. Por um instante, ele quase não a reconheceu. Não era mais a elegante dona de café que ele recordava, mas uma mulher marcada pela dor, e ainda assim, estranhamente mais forte. Seu olhar então desceu até a barriga dela, e a verdade atingiu Ethan como um raio. Clara estava grávida. Esperou até que ela tivesse um momento livre, interceptando-a perto da cozinha. Por que não me contou? Perguntou em voz baixa, carregada de urgência. Clara o encarou com serenidade, sem vacilar. Teria feito alguma diferença, Ethan? Ele não conseguiu responder. E quando a viu se afastar, sentiu um arrependimento mais profundo do que qualquer derrota empresarial. Pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro peso do que havia perdido. De volta à mesa, Samantha percebeu a distração dele e sorriu com desdém. Ela é só uma garçonete, sussurrou, como se isso fosse suficiente para apagar tudo o que Clara representava. Deixa pra lá, Ethan, sussurrou Samantha em outro momento, mas ele não conseguia. As rachaduras em seu império tinham se espalhado rápido demais, e a vida que construíra estava prestes a desmoronar. Enquanto isso, Clara tentava recuperar algum senso de normalidade. Os longos turnos no café a deixavam exausta, principalmente com a gravidez avançando, mas ela se recusava a se deixar vencer pelas dificuldades. Cada dólar ganho era uma vitória, cada noite suportada era um passo mais perto de garantir um futuro seguro para o bebê que carregava. Mas o destino ainda não havia terminado de testá-la. Numa tarde movimentada, correndo de mesa em mesa durante um turno caótico, Clara foi atingida por uma dor aguda e repentina no abdômen. Um choque atravessou seu corpo, e a bandeja que carregava despencou no chão. O mundo girou ao seu redor. Clara! Gritou Mia, sua colega, correndo até ela. O bebê... Alguma coisa não está certa, sussurrou Clara, a voz trêmula. A ambulância foi chamada imediatamente. Clara foi levada às pressas ao hospital. Horas depois, com os nervos em frangalhos, Mia andava de um lado para o outro na sala de espera. Tomou uma decisão difícil. Pegou o celular e ligou para Ethan. Por mais que o desprezasse, achava que ele tinha o direito de saber. Quando a ligação chegou, Ethan estava em meio a uma reunião de emergência. Os acionistas ameaçavam tirá-lo do cargo de CEO, e sua empresa desmoronava diante dos olhos.
Mas nenhuma daquelas vozes importou quando ouviu as palavras de Mia. Clara está no metro general. Entrou em trabalho de parto. E há complicações, Ethan. Levantou-se de repente, ignorando os protestos dos colegas. Preciso ir, murmurou, agarrando o casaco e saindo às pressas. No hospital, encontrou Clara pálida, ligada a monitores, o olhar tomado pelo medo. Quando ela o viu, arregalou os olhos, surpresa. O que você está fazendo aqui? Perguntou com fraqueza. Você me chamou, respondeu Ethan apertando a mão dela. Clara balançou a cabeça confusa. Não, mas estou feliz que tenha vindo. Pela primeira vez em anos, Ethan deixou o orgulho e a ambição de lado. Estou aqui agora, Clara. Não vou te deixar de novo. Enquanto os médicos a levavam para uma cesariana de emergência, Ethan os acompanhava com o coração acelerado. Não sabia o que o futuro reservava, mas algo era certo. Desta vez, não fugiria das pessoas que mais precisavam dele. Pouco depois, estava diante da UTI neonatal, olhando através do vidro para o filho recém-nascido. O bebê, a quem Clara dera o nome de Noah, estava ligado a fios e monitores, lutando pela vida. Nascido um mês antes do tempo, chegara ao mundo com um choro frágil, e os médicos o levaram imediatamente para cuidados intensivos. Ethan encostou a mão no vidro, a respiração pesada. Oi, pequeno, sussurrou com a voz embargada. Eu errei muito, mas estou aqui agora. Vou fazer tudo o que for preciso para acertar. Dentro do quarto, Clara se recuperava da cirurgia. Estava pálida, mas havia uma nova força em seu olhar. Quando Ethan entrou, ela ergueu os olhos para ele. O peso da culpa estampado em seu rosto quase o impedia de falar. Como está o Noah? Perguntou, a voz fraca, mas firme. Ethan se sentou ao lado dela, segurando sua mão com cuidado. Ele está lutando, assim como a mãe dele. Nas semanas seguintes, Ethan dividiu seu tempo entre o hospital e os escombros de sua vida profissional. As investigações sobre a Reed Tech Solutions se intensificaram, e Samantha, em um último ato de vingança, vazou ainda mais documentos comprometedores para a imprensa, selando de vez a ruína dele. Investidores recuaram, os bens foram congelados e, por fim, o conselho votou formalmente pela sua remoção como CEO. Dessa vez, Ethan não lutou. Em vez disso, concentrou sua energia em reconstruir sua vida pessoal. Como parte do acordo judicial, foi condenado a prestar serviços comunitários, atuando como mentor em programas de empreendedorismo para jovens de baixa renda. No início, encarou aquilo como uma obrigação sem sentido. Mas, com o tempo, algo mudou. Ao enxergar o potencial e a esperança nos olhos daqueles jovens, Ethan descobriu um propósito que sua empresa jamais havia lhe proporcionado. Enquanto isso, a vida de Clara começava a florescer de novo. O café onde trabalhava lhe ofereceu uma nova oportunidade: gerir o programa de confeitaria. Era a chance de colocar sua criatividade em prática e construir um futuro melhor para si e para Noah. Embora Ethan e Clara passassem muito tempo juntos, dividindo os cuidados com o filho, o relacionamento entre eles ainda era incerto. Em uma noite cansativa no hospital, Ethan quebrou o silêncio. Eu sei que não posso apagar o passado, mas quero ser melhor, por você e por Noah. Clara o encarou, seus olhos refletindo tanto dor quanto esperança. Um dia de cada vez, Ethan respondeu suavemente, e assim como Noah deu seus primeiros passos nos meses seguintes, também Ethan e Clara começaram a trilhar os próprios caminhos rumo à cura, ao crescimento e à possibilidade de um novo começo. A história de Ethan Reed é um lembrete poderoso. O sucesso construído sobre bases frágeis sempre desmorona. Sua busca implacável pela ambição o levou a sacrificar as pessoas que mais importavam, apenas para perceber, tarde demais, o que havia perdido. Mas Ethan descobriu que a redenção é possível,
mesmo diante da ruína. Já Clara é a prova viva da resiliência do espírito humano. Apesar da dor e da traição, ela se reconstruiu passo a passo, criando para si e para o filho um futuro cheio de dignidade e esperança. Essa história nos ensina que as maiores conquistas da vida não se medem em riqueza ou poder, mas nos relacionamentos que cultivamos e nas pessoas que escolhemos valorizar. Nunca é tarde para refletir, mudar e crescer. Como Clara e Ethan nos mostram, até as vidas mais despedaçadas podem ser reconstruídas, um dia de cada vez.